Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um StartCast. Hoje a gente vai falar sobre as empresas que vendem as marcas porque elas têm propósito. E para falar sobre esse assunto, hoje eu recebo aqui a Carol, né, Carol? A Carol, ela é líder da área de comercial de vendas da Veleda em todo o Brasil. E hoje ela vem aqui para compartilhar um pouquinho da sua experiência nessa área comercial, e nessa área de marketing também, que envolve bastante. Carol, quero agradecer muito a sua participação aqui. A gente conversou um pouquinho antes e eu acho você uma pessoa muito didática, objetiva, e eu acho que a nossa conversa vai ser muito legal. Boa, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Com certeza. Carol, então vamos começar falando de você um pouquinho. Você é paulista, formada em administração e trabalhou em outras empresas, teve uma experiência grande antes de entrar na Veleda, né? Como é que foi essa tua entrada assim, no mercado de trabalho? Bom, eu sou formada em administração, eu sempre, tive esse sonho de estagiar em grandes marcas, né? Eu me formei numa época que o sonho de todo mundo era trabalhar na Unilever, né, com grandes marcas, tal. Eu comecei minha carreira numa indústria química, depois eu trabalhei na Nivea, na Beiersdorf por alguns anos, depois eu trabalhei na Reckitt, né, numa empresa que é bem voltada a consumo, assim, a marcas. Lá na Reckitt eu entrei nesse mundo farma, então esse mundo de saúde, bem-estar, trabalhei com algumas marcas lá. Acabei migrando mesmo dentro da Reckitt, né, pra área já trabalhava na área de trade, nessa época eu fui para a área de trade, mas cuidar de outras marcas, que eram marcas muito relevantes em termos de faturamento, mas pouco relevantes em foco, né, e crescimento. E aí, na época, eu me lembro exatamente que eu estava com 28 anos, né, eh, geralmente com 28 anos, a gente tem uma crise, assim, de propósito, e aí eu pensei: "Nossa, mas o que que eu tô fazendo aqui, vendendo esses produtos?", na época eram produtos ali para limpar a privada, né, eu falei: "Bom, tudo bem, tem seu propósito, né, ter banheiros limpos e tal, mas eu queria voltar para esse mundo da saúde e bem-estar". E aí eu me lembrei da Veleda, que era uma marca que eu já consumia desde criança. Eu estudei numa escola Waldorf, que é uma escola diferente, né, baseada na antroposofia, que também, né, é uma filosofia que está por trás da Veleda. E então já conhecia a Veleda e eu falei: "Puxa, eu quero trabalhar nessa empresa", por causa do propósito dessa empresa, da Veleda. E aí comecei a acionar, né, alguns contatos: "Puxa, alguém conhece alguém que trabalha lá? Eu quero mandar meu currículo", Ficou mandei. stalkeando a Fiquei: galera. "Alguém vai me ajudar". Quando vê a Carol tá lá dormindo dentro do carro, na Nossa, frente da mas empresa. eu fiz quase isso. Eu mandei no Fale Conosco, mandei no Saque. Né, tinha um amigo que o pai é médico antroposófico. Eu falei: não, pede para ele entregar lá na Veleda meu currículo. E deu certo, acabaram me chamando para uma entrevista para ser gerente de trade, então, né, bem na área em que eu já atuava. Então, foi assim, essa minha trajetória para entrar na Veleda, então foi muito guiada já por propósito, né? E quando eu cheguei lá, realmente eu vi que, né, puxa, isso era muito vivo realmente na empresa. Tô lá há 11 anos, então entrei como gerente de trade, depois fui para a área comercial, né, atender clientes e eu tô há 6 anos como responsável pela área comercial. E eu acho que se complementa, né, quando você tem todo esse conhecimento da administração, com outras empresas que você fez ali o trabalho, e depois o comercial. Eu acho que o comercial ele sempre tá interligado com todas essas áreas, né. Nossa, E um pouquinho de marketing também, eu acho. não, sempre assim, minha formação é marketing, né, eu estudei, marketing, mas eu também a gente ouvia isso, né, em começo de carreira, todo mundo sempre fala: "Não, porque tem que passar por vendas, todo mundo tem que passar por vendas", e assim, puxa gente, tem que mesmo. Tem que mesmo, assim, é uma escola, eu acho que é muito importante, porque você desenvolve muito a visão da porta para fora. Né, assim, acho que muito importante também você conhecer a operação, como as coisas funcionam no back office, no interno da empresa, mas você tá ali no dia a dia, né, batendo na porta do cliente, ouvindo os consumidores, entendendo as dificuldades, isso faz muita diferença. Eu acho que é como um médico, né, que vai ficar só, às vezes, numa sala de aula, e um que atende os pacientes realmente, e aí sabe. Não, mas na teoria é lindo, mas na prática a gente tem que adaptar, a gente tem que, né. Quantas vezes, né, você já chega lá, faz um PowerPoint lindo, uma apresentação, Isso. e na hora que você chegou lá no cliente, ele te quebra com uma pergunta e você fala: "Nossa, mas essa historinha aqui que a gente pensou não vai funcionar". Pra ti não vai funcionar. É verdade. E Carol, a Veleda,
ela tem nada mais, nada menos que 100 anos, né? Então, assim, é uma empresa suíça, que tem fábrica no Brasil, mas ela já pensa em alimentos sustentáveis. Eu não sei se já começou com esse nome, né? Há 100 anos. Mas isso há 100 anos. E tu sabes como que surgiu isso, assim, da Veleda? Por que que ela surgiu com esse Então, propósito? a Veleda é uma empresa suíça, né, como você comentou, então, e a gente tem por trás, né, o que está por trás da Veleda é antroposofia. Então, a antroposofia é uma ciência que estuda o ser humano na sua integralidade. Então, em tudo que a gente faz na Veleda, a gente tem uma visão integral e holística, né, muito voltada para a natureza. Então, tudo que a gente pensa também envolve a natureza, a relação do ser humano com a natureza. Isso tanto na forma como a gente, né, consome os ingredientes, as matérias-primas, a forma como a gente produz, a forma como a gente, né, trata as pessoas, os funcionários, os clientes, e também o que vai dentro do nosso produto, né. A gente nasceu assim há 100 anos por conta dessa filosofia da antroposofia que está por trás. Então não foi que a gente, né, a gente está surfando uma onda, uma tendência do mercado, né, criamos uma historinha linda aqui de marketing para contar. Não, não, a gente já tem essa história há 100 anos. Nossa dificuldade acho que é justamente contar e divulgar mais essa história. Aqui no Brasil, a gente tem 2 unidades de negócio, a unidade farma e a unidade de cosméticos, né. Dentro dos cosméticos, a gente também acopla a nossa linha de alimentos, que hoje são a linha de chás orgânicos, que a gente lançou no ano passado. Eh, e lá fora, a nossa linha de cosmético é amplamente conhecida, né. Aqui no Brasil, a gente ainda tem esse desafio, de tornar a linha mais conhecida. O nosso carro-chefe aqui no Brasil é hoje a linha infantil, então a pomadinha de assadura, o baby creme, que é a nossa pomada de calêndula, tem o gel dental infantil, o chá da mamãe. E quando a gente fala de medicamentos, a gente tem a linha de saúde mental, que hoje é o nosso carro-chefe de venda, não sei se felizmente ou infelizmente, né. É, é verdade. Aham. Mas assim, são hoje os produtos que a gente tem, assim, maior consumo Mas realmente. quando a gente fala em saúde mental, são preventivos? Eles são preventivos, mas são para os sintomas também, Ah, tá. né. Então a gente tem um que é para ansiedade, que é o Ansiodoro, a gente tem o Briófilo, que é para irritação, angústia, a gente tem o Estressdoro. Esse já é um pouco mais preventivo, assim, que você precisa usar por um tempo maior, né, para ele te trazer, foco, concentração. Então cada um, assim, a gen tem um modo de ação diferente. E Carol, quando a gente fala, de produtos sustentáveis, na minha cabeça, o que que é um produto sustentável? É um produto que tem uma cadeia produtiva legal. Mas eu queria que tu explicasse de uma forma melhor do que isso, para que as pessoas entendam, assim, porque existe o orgânico, existe o vegano, existe, né. Então, assim, hoje são tantas opções, mas qual que é o conceito do sustentável? Perfeito, Aline, essa é uma excelente pergunta. É um desafio, acho que ronda a mente do consumidor, né? Acho que do varejista também. E a gente, como marca, como indústria, tem, acho que sempre o papel de, né, de tentar trazer esse educacional sobre a categoria. Então, é um produto sustentável, ele pode atuar em diversas frentes, né? Então, ele pode ser um produto de uma empresa que tem um impacto positivo, né. Então uma empresa que é certificada, por exemplo, pela Empresas B, que certifica que é uma empresa coerente, que não tem trabalho escravo, que se preocupa com o clima, que se preocupa com o uso de água, que se preocupa com os recursos. Mas um E não só se preocupa, mas coloca em prática Exato, ações isso, que fazem com que se diminua, perfeito. tá, uhum. Quando eu falo se preocupa, é que realmente é isso, é Faz, que tá, faz é. na Porque prática, assim: né. "Ai, tô muito preocupado, Então eu mas vou eu não vou eu vou me". dar o exemplo da empresa B, que assim, para você conseguir, o selo de empresa B, você passa por uma auditoria imensa, né, que eles fazem um questionário, assim, que dura uns 3 meses de auditoria, que eles provam, ah, realmente, essa empresa fala e ela faz, e ela aplica, e ela acompanha, e a gente tem que passar por uma recertificação, se eu não me engano, a cada 2 anos, né. Então, realmente, a gente se preocupa e a gente faz. Eh, e
para ser um produto sustentável, você também pode ser um produto que usa ingredientes específicos, né? Ou um produto com ingredientes naturais, que não usa, por exemplo, ingredientes químicos, e por isso a gente, né, tem um impacto menor no meio ambiente. Você pode ser um produto vegano, né, que não utiliza ingredientes de origem animal, o que não necessariamente quer dizer que é um produto natural ou que não use químicos. Ou você pode ser um produto, por exemplo, com selo de cadeia produtiva, sustentável, né, então que você ali apoia os seus agricultores, que você não degrada o meio ambiente, né, então acho que tem várias frentes, de produtos sustentáveis que a gente pode trabalhar, no mercado. E isso é interessante a gente falar do vegano, porque, querendo ou não, hoje é um público que cresce muito, né? Tem que ter uma atenção muito especial com esse público. E, e eu acho que surgem muitas dúvidas ainda, porque assim, não é só testar em um animal, né? Ou não é só pegar o animal em si e fazer alguma coisa, mas é, por exemplo, um mel de uma abelha. Então, assim, é uma coisa natural que ela produziu, que tá ali. Gente, mas é só um melzinho, eu só tô ali pegando. Mas isso, se tiver um mel de uma abelha, não é vegano, né? Então, eu acho que explicar para as pessoas hoje em dia também o que é o vegano é complicado, assim, os lojistas que estão vendo a gente, né? Então, assim, esse produto é um vegano, mas o que é realmente um produto vegano, né? Perfeito, Aline. Acho que assim, um produto vegano é isso, é que não utiliza ingredientes de origem animal, mas isso não quer dizer que um produto que não seja vegano maltrate os animais, né? Eu acho que tem um pouco dessa dúvida, assim. Ao mesmo tempo que um produto vegano pode ser um produto totalmente não saudável, por exemplo, né? Sei lá, uma batatinha frita de um fast food é vegano, mas não é nada saudável, né? E nada natural. Então acho que essa educação é realmente muito importante, e até para você entender o consumidor, né, às vezes é um consumidor que ele não está procurando uma coisa vegana de fato, ele quer algo saudável, ou ele quer algo orgânico, ou ele quer algo de uma empresa que não tenha trabalho escravo, né, que tenha um impacto positivo, Eu acho então. que hoje a gente está tão preocupado assim com questões ambientais, né? Enfim, países que fazem movimento para que se diminua, né, o gás carbônico, enfim. Então, se as pessoas também procurassem consumir esse tipo de produto, né, reciclável, né, que dá para reutilizar. Então, assim, eu acho que já estivemos pior, mas ainda tem muito para se caminhar, né? A gente estava conversando sobre esse público e você me disse que no Brasil hoje, mais ou menos 30% que se preocupam realmente com isso, né? Exatamente. A última pesquisa que a gente fez, a gente tem, né, acho que 30% dos lares brasileiros que considerariam comprar um produto sustentável, orgânico ou natural, mas dentro desse bolo de 30%, só 8% realmente compra, né. Então a gente tem ali ainda 22% que gostariam de comprar, mas não compram, e aí a gente tem algumas barreiras, né. Uma das barreiras é a disponibilidade, então, não é tão fácil achar esses produtos e, às vezes, quando acha, não está tão claramente exposto que aquele é um produto natural, aquele é um produto sustentável, aquele é um produto vegano, né. Então tem essa barreira realmente da disponibilidade e tem uma barreira de acesso também relacionado ao preço, né. Então as pessoas ainda acham que os produtos sustentáveis são produtos mais caros e realmente eles têm um valor agregado maior, mas é isso, né, a gente precisa entender o que está por trás dessa cadeia, porque realmente tem um valor ali, né. E isso quando a gente realmente coloca as coisas na ponta do lápis, a gente vê que faz diferença. Até comentei, né, estava comentando que às vezes comento que eu trabalho na Veleda e a pessoa fala: "Ai, eu amo Veleda, nossa, eu amo os produtos da Veleda". "Ai, mas nossa, mas é mais caro que os Dá outros, uma né". amostrinha. Daí eu falo: Deixa eu te explicar aqui, como é que a gente produz. Você sabia que a gente tem uma chácara, né, que fica a 1 hora da fábrica e tudo que a gente colhe nessa chácara, a gente tem 24 horas para processar na fábrica para que essa matéria-prima não perca a qualidade. Então, assim, toda essa história que está por trás da qualidade, né, e do processo produtivo desses produtos,
justificam esse valor agregado e justificam a eficácia do produto também. E você, Carol, acha que, por exemplo, esses 22% que são potenciais consumidores, mas que não encontram, não têm essa disponibilidade, é um público em que os lojistas precisam estar atentos? Com certeza, porque acho que é isso, eles já estão disponíveis, né? Eles já querem comprar, eles já têm essa predisposição, eles já conhecem as marcas e eles têm uma dificuldade de acesso, né? Então, acho que o lojista tem um papel importante nesse sentido, de nos ajudar a construir esse acesso junto com esses potenciais consumidores. Uhum, e eu acho que se o lojista ele entender também o valor do produto, ele vai conseguir vender isso pro consumidor, inclusive em relação ao valor agregado, né? Com certeza, acho que eh, tanto para nós indústrias, marcas, né, quanto para o lojista, eu acho que um dos piores erros é quando a gente põe um produto no mercado e só coloca ali na prateleira, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar, tem que primeiro saber do que se trata o produto, conhecer, experimentar muitas vezes, e trabalhar em treinamento, né? Entender qual é a história, nos ajudar a construir isso e trazer esse educacional para o consumidor. Uhum. E Carol, quando você falou da chácara, então significa que vocês, algumas matérias-primas, eu não sei quanto em porcentagem, vocês plantam e vocês também ajudam os produtores, os agricultores, enfim, da região a trabalharem de forma orgânica e natural para que vocês consigam pegar uma matéria-prima Isso. perfeita. A gente tem hoje um desafio em relação à nossa cadeia produtiva, né? Por ser uma cadeia que preza por uma agricultura biodinâmica e orgânica, a gente não pode, por exemplo, dobrar a nossa venda do dia para a noite, porque a gente não vai ter matéria-prima suficiente para produzir mais, né? Então é uma cadeia que é uma cadeia bem longa e tem que ser pensada com antecedência. E parte, né, dessa cadeia é sustentada hoje pela nossa chácara própria, mas parte por agricultores parceiros, que são desenvolvidos pelo nosso time de agrônomos, né, e nós ensinamos a eles como é que eles devem produzir de forma biodinâmica e orgânica. O que é biodinâmico? Biodinâmica, na verdade, é como se fosse um step acima do orgânico. Quando a gente fala agricultura orgânica, ela simplesmente não utiliza produtos químicos, né, enfim, pesticidas, para controlar as pragas. Quando eu falo de uma agricultura biodinâmica, ela considera uma visão muito mais ampliada, que eu comentei, né, uma visão integrada. Então ela considera, por exemplo, aquele solo ali, aqui no Brasil, por exemplo, não adianta eu plantar uma arnica aqui, porque a arnica é uma planta que ela vai bem, na Europa, né. Então não vou forçar a plantar uma planta que vai bem lá aqui, porque ela não vai nascer na melhor qualidade. O solo aqui não tem as propriedades que aquela planta vai precisar. Além disso, se você for né, um dia na Chácara da Veleda, a gente fala assim, né, o jardim, você já imagina aquela plantação enorme, né, cheia de calêndula, cheia de briófilo, mas não é como se fosse um jardim mesmo, porque como a gente utiliza esse conceito do biodinâmico, a gente tem o briófilo, mas no meio tem lá uma jabuticabeira, ao lado tem, né, uma outra planta, porque é isso, a gente precisa ter a biodiversidade para as pragas, por exemplo, não irem lá na minha planta que eu vou precisar, elas vão lá na jabuticaba e vão comer a jabuticaba e tudo ali vai viver em equilíbrio, né. Então, acho que de forma bem resumida e meio didática, é isso que representa a agricultura biodinâmica. Então a gente ensinar isso para os agricultores é complexo, e também é um desafio economicamente, né, porque se a gente for pensar friamente, né, puxa, é melhor eu produzir aqui um monte, jogar pesticida, porque meu solo vai render mais, né, mas talvez a gente não tenha a melhor qualidade daquela matéria-prima, então. E Carol, quando você diz isso, assim, é muito mais fácil fazer de uma forma mais rápida, mais fácil, mais barato, que a qualidade não seja tão boa. Então, por que você acha que empresas como a Veleda surgem? Com esse propósito, com essa coisa de querer mudar, sabe? Se é tão mais fácil fazer o que todo mundo faz, o básico e o... É pelo propósito, né, eu acho que é o propósito que está por trás mesmo. A gente faz o produto
para entregar um produto de qualidade, né, para atender o consumidor com aquele produto naquela qualidade. Então, se eu vou ter que dar um outro jeito de produzir e o produto não vai ficar do jeito que eu quero, não vai entregar o propósito que eu quero para aquele consumidor, eu prefiro não fazer. É entregar a qualidade para o consumidor ou é talvez... Porque, claro, não é só isso, porque você já falou que vocês ajudam uma rede, uma cadeia inteira, né, pensando no meio ambiente, então... Ou é meio que querendo mudar um pouco o mundo mesmo, assim, sabe? Para que ele seja um pouco melhor. Com certeza, acho que também tem essa visão, assim, e quando a gente fala da antroposofia, né, que é esse conceito que está por trás da Veleda, ele, né, traz muito disso, de que o ser humano precisa o tempo inteiro se autoeducar. E isso inclusive reflete muito na liderança que a gente tem hoje dentro da Veleda, assim, Que é como? é uma cultura muito voltada para o ser humano, então a gente respeita muito a individualidade de cada pessoa, né, então cada pessoa tem as suas luzes, a sua luz, a sua sombra, né, e a gente respeita isso. Claro, a gente entende que cada um vai contribuir, né, de formas diferentes ali no time, eh, mas a gente entende também que todo mundo é adulto, né, então a gente trata, né, todo mundo como adulto e todo mundo como responsável, e a gente, né, eu falo também muito com o meu time, liberdade, vocês têm liberdade, não esqueça que liberdade é responsabilidade, somos todos adultos, né, então acho que isso é muito forte, é uma liderança muito humanizada, assim, de entender realmente que somos seres humanos, né, e a gente age com as outras pessoas, seja do time, seja fora da empresa, como a gente gostaria que agissem com a gente, assim. Uhum. E você acha que isso fica bem claro para as pessoas quando elas entram na empresa? Muito claro, até um choque Porque um pouco. senão não tem como sustentar algo que a pessoa, quando entra, nem sabe como é que funciona, né? Exatamente, é um pouco um choque, assim, porque a pessoa fala: "Nossa, mas, nossa, vocês são, né, mais tranquilos, né?" Até um choque no sentido de falar: "Olha, a gente respeita o ser humano, a gente entende, a gente respeita os tempos, isso não quer dizer que você não vai ser desafiado, né, que você não tem que evoluir, que você vai se acomodar, né, então é um trabalho, assim, diário de puxar realmente o desenvolvimento de cada um, esse autodesenvolvimento, autoeducação que a gente comenta. E se você acha que se tiver algum lojista que esteja escutando a gente e que gostaria de que a marca dele tivesse a empresa dele tivesse um propósito também, né? Você acha que tem alguns passos para que se possa construir isso? Tipo assim, eu tô meio perdida, eu quero que tenha um propósito, mas eu não sei, como é que eu consigo identificar por que que eu vim, por que que a minha empresa existe? Nossa, isso É, é uma né? Então pergunta agora vamos anotar complexa. aqui, anota aí, gente. É aula, agora é aula. Vou criar um curso na internet agora, sabe, como criar um propósito. Eu, assim, né, acho que pensando, né, assim, como eu faria, né, se eu tivesse a minha marca, a minha empresa, eu acho que o propósito vem do que é importante para você, e o que que você gostaria de deixar para o mundo, né. Então, no meu caso, assim, hoje esse propósito de liderança, de olhar para o ser humano, isso é muito forte. Então anotar o que você sente que forte, que bate seu coração um pouquinho mais forte, anotar alguns valores desse sentido. É, é. E entender também se isso, casa, né, com algum público que você tenha, né, porque você ter o seu propósito, né, pensar no seu produto, tal, mas poxa, entender também, será que isso, vai se refletir em outras pessoas, eu consigo atingir, isso conecta, né, com outras pessoas ou não? É, mas eu acho, Carol, que quando a gente faz uma coisa que a gente ama muito e que a gente realmente acredita naquilo, o público aparece porque, assim, tu faz com tanta intensidade, com tanto amor e tu vai se dedicar tanto para aquilo que às vezes tu tá num ramo que tu não vai, fica patinando, patinando. Então, assim, às vezes, não sei, eu pensaria talvez em algo que eu pudesse fazer de forma voluntária, por exemplo, né? Então, assim, o que que me mexe, assim, que eu até de graça eu faria, mas que faz, assim, sentido? E daí, a partir dessas ferramentas, talvez, né, começar a trabalhar a sua marca, coisas, assim, que você acredita, que você valoriza, né? Porque eu acho que também tem muitos empresários que já vêm de famílias, né? Então, assim, meu pai já fazia assim, meu avô já fazia assim, então eu...
E às vezes quebrar esse ciclo também é difícil, né? Complicado, exato. Mas eu acho que você tocou num bom ponto, assim, acho que quando a gente faz as coisas com o coração, né, as coisas fluem, é isso, pensar e agir com o coração. Como é que a gente conecta as coisas? Porque se a gente faz só as coisas da cabeça, não é algo verdadeiro e transparente, né? Ainda E mais aí assim, e aí sempre não foi conecta assim, eu vou mesmo. continuar É, fazendo assim, né? exato. E se a gente for fazer alguma coisa do coração agora, a gente vai dar um cupom de desconto. Ah, esse ó, que veio do coração agora. Do fundo do Do nosso fundo do coração. coração, mas é Então isso, tá. senti que era pra dar um Isso! A Carol, gente, ela um cupom sentiu de no fundo do desconto. coração dela que ela ia dar um desconto pra vocês. Então a gente até tava conversando antes que a gente ia dar o desconto só pro chá orgânico e tal, mas não. Vão ser todos os produtos da Veleda com desconto. Então corre, acessa agora e coloque o cupom VELEDA15. E aí você vai garantir desconto em todos os produtos, mas corre porque são só 24 horas. Enquanto o coraçãozinho da Carol aqui, ó, tá aquecido. Ela tá boazinha. Quero que mais pessoas experimentem e conheçam Veleta, porque Eu são acho produtos que incríveis. isso, e eu acho que também essas ações, elas incentivam as pessoas a experimentarem, né? Daqui a pouco diversificar o público mesmo, talvez, né? Se tem algum público que queira, aqueles 22%, né? É Pode ir isso na aí. sua É isso, empresa às vezes começar a querer ele experimentar. não teve acesso, né, e nem Isso. sabe que poderia, né, consumir produtos sustentáveis e estamos aí. Carol, então hoje, as matérias-primas que vocês utilizam, em maior quantidade, assim, acho que você me falou, tem aveia, né? Então, assim, o Brasil, ele, para aveia, ele é um... Na verdade, aqui no Brasil, a gente tem uma fábrica onde a gente produz os medicamentos OTC, que são os medicamentos isentos de prescrição, né? E boa parte da nossa matéria-prima que a gente utiliza na fabricação desses medicamentos, a gente planta na nossa chácara aqui. Então, a gente planta muito briófilo nessa chácara, a gente planta calêndula, a gente planta aveia, enfim, algumas outras plantas. E os nossos cosméticos, eles são importados, então eles vêm, né, em sua maior parte, da nossa fábrica da Veleda na Alemanha. Uhum. E aí, juntando tudo isso, saem produtos Incríveis. incríveis. Maravilhosa. Incríveis. Gente, a Carol, ela é muito apaixonada realmente por Veleda, sabe? Eu acho A que ela gente tem tempo? Eu posso ficar aqui falando 3 horas. porque assim, ela fez campanha para entrar lá e ela defende a marca, assim, muito, né? Então, E acho que né, o desafio de Veleda e acho que né, o segredinho é muito esse processo produtivo. Então, como a gente lida com essa matéria-prima, como que isso é feito, né, dentro da fábrica, o processo de produção também é um processo muito especial, além de ser apesar de ser uma fábrica, né, com, né, algo mais industrial, a gente ainda tem processos que são feitos de forma manual, então que dependem de pessoas, né, então isso também é muito importante, assim, pra gente, ter esse equilíbrio, né, entre escala industrial e algo realmente que a gente entende, que é feito no seu tempo. sim. E pra gente, a gente já tá encerrando, pra gente começar indo pros finalmentes, assim, pros profissionais, esse lance do propósito também vale? Nossa, Tipo, super eu estou me vale. formando em marketing agora, eu tô me formando em administração, né? Mas eu amo cachorro. O que que eu faço da minha vida? Vale? Vale, super, assim, acho que, minha história pessoal, né, eu tô aqui pelo propósito, porque eu me conectei, porque isso faz sentido e, eh, eu acho que quando você trabalha com um produto, uma marca que de fato você acredita e que você sente, é tudo muito mais fácil, né, é mais fácil o seu trabalho e é mais fácil a sua vida num contexto geral, né. Então acho que primeiro você tem que entender se aquela empresa, né, tem um propósito que bate com o seu e se tem os valores que também conectam com os seus valores pessoais, né, acho que isso é muito importante. Eu vejo que, depois da pandemia, acho que isso mudou um pouco, né, as empresas começaram a olhar mais para uma gestão mais humanizada, tal, mas isso é bem importante, assim, entender se a empresa valoriza os mesmos aspectos, né, que você como ser humano valoriza. E eu acho que valorizar o ser humano já é um grande começo, né? Entender a dor do outro, ter empatia. Às vezes tu não tá num bom dia, mas tu tem que respirar. Então, assim, eu acho que
se você conseguir valorizar os seus funcionários, se você está assistindo a gente, né? Entender um pouquinho o processo. Claro, não é, falta 1, falta 2, falta 3, falta 4 dias, sem avisar, assim, ai, tadinho. Não, não é isso. Mas... Eu brinco bastante isso. Gente, uma gestão humanizada, valorizar o ser humano, não quer dizer que a gente é uma ONG, né? Assim, nós somos uma empresa, né? A gente tem meta para bater, nós somos do comercial, né? Então, assim, não é uma ONG, mas é o contrário, né? Quanto mais a gente faz essa roda girar, né? E quanto mais a gente vende, mais lucro a gente tem, mais a gente vai poder investir nos agricultores orgânicos, né? Então, é isso, assim, pensar nessa roda girando, e pensar eh, que a gente quer sempre deixar um impacto mais positivo possível, assim. Carol, eu quero agradecer muito, tá? Eu quero agradecer muito a, a Veleda também, por apoiar a gente, por apoiar a KFG, mas também por ser tão pioneira, talvez num propósito que seja tão desafiador nos dias de hoje. Eu acredito que tenho certeza que há 100 anos era muito mais, mas que teve coragem de seguir e agora vocês trabalhando nisso e revivendo isso e reafirmando isso todos os dias. Então, quero agradecer muito, aprendi muito aqui hoje com vocês. Legal, eu que agradeço a oportunidade, acho que é sempre muito bom falar sobre esse mercado, falar sobre Veleda e ainda mais aqui junto com a KFG, que é o nosso parceiro. Acho que a gente vem construindo um excelente trabalho nesses últimos anos aí, especificamente nesse último ano, foi um ano excelente, mas assim, ainda temos muito potencial. Então, assim, eu falo, a gente, né, dobrou de tamanho nos últimos 5 anos, acho que a KFG também teve, né, o mesmo desempenho e assim, a gente ainda tem muita oportunidade, assim, muito, muito chão ainda para caminhar. E a gente, vamos ver, temos presente. A cesta para a Carol. Ai, que delícia! Ai, Carol, olha só. Ai, que lindo! Vários Nossa, produtos. gente, eu sou muito consumidora de tudo isso. É, não é? Adorei. Eu também. Aquelas... Eu divido, eu Não, divido. não. Não, a Carol é muito boazinha, não. Carol, muito obrigada. Você veio lá de São Paulo, né? Pra estar aqui hoje. Claro, você vai estar trabalhando também, mas mais uma vez um prazer te conhecer. E muito obrigada. A gente tá sempre aberto para vocês, tá bom? Ótimo. Obrigada, Aline. E é isso, gente. Mais um episódio do Startcast. Muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até agora. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau.